Você já parou para observar quem são as pessoas que estão trabalhando com você? Não só no núcleo principal da sua atividade artística ou cultural, mas também as pessoas que prestam serviços complementares. Quem que você inclui nas suas fichas técnicas quando você escreve um projeto? Quem são as pessoas que você supostamente confia para serem da sua equipe? Se quando você observa ao seu redor só tem pessoas sem deficiência, cisgêneras, brancas, entre 20 e 40 anos, de uma determinada classe social ou de uma determinada aparência, eu te convido a baixar um pouquinho a guarda e assistir a essa aula do nosso curso Criatividade Sustentável com bastante empatia. Sou Janaína Amaral, eu sou produtora e gestora cultural há 13 anos e esse é um tema que eu gosto muito de estudar. São pautas que me movem, que estão ligadas à minha prática, ao meu propósito. E vou fazer aqui um exercício de ser o mais sucinta possível sobre esse assunto, para tentar chegar a alguns encaminhamentos práticos também, tá bom? Então, numa próxima, a gente pode até aprofundar mais o debate. Então, essa pauta da diversidade, ela tem estado mais presente em debates da classe cultural recentemente, não só por toda a articulação, né, de diversos movimentos, mas eu acredito que devido ao início da implementação da Lei Paulo Gustavo em todo o Brasil, porque tanto a lei quanto os decretos que regulamentam a LPG dão um passo à frente em direção a uma distribuição de recursos que é um pouquinho menos injusta, que coloca a equidade como uma premissa. E aí eu percebi que começaram também a surgir algumas falas bastante equivocadas e até mesmo que eu considero preconceituosas ou oportunistas quando se trata da participação de minoria social ou historicamente invisibilizadas e excluídas também do acesso a recursos financeiros ou às vezes até do acesso ao debate sobre políticas culturais. Então, lembrando também que quando a gente está falando de minorias, a gente não está falando de quantidade de pessoas, mas sim de uma desvantagem social, considerando a estrutura, né, o sistema vigente. Então, se você está distante desse debate, um primeiro passo legal seria você entender onde você está na roda do poder, que é uma representação mais visual da nossa sociedade. Então, quanto mais perto do centro você se identifica em cada uma dessas fatias que compõem a roda, que são alguns marcadores sociais, mais acesso e poder você tem na nossa sociedade. E quanto mais distante, né, mais marginalizado, mais difícil é o acesso ao poder. E quando eu falo poder, eu estou falando de capital, de dinheiro, mas também estou falando de influência, de contatos, de acesso à cidade, de todos os tipos de recursos e poderes, tá bom? Então, quando você é uma pessoa que está aí com a possibilidade de acessar alguns desses recursos da Lei Paulo Gustavo, por exemplo, e percebe que está mais ao centro nessa roda do poder, você também tem o poder e a responsabilidade de facilitar o acesso a quem está nas outras camadas mais distantes do centro da roda. E é aí que entra o nosso tema principal dessa aula, né? Como integrar essas pessoas, esses grupos que podem estar mais distantes desse recurso nos seus projetos culturais e artísticos. Principalmente sem ser oportunista, mas sim com um desejo legítimo de romper esse ciclo que mantém a roda do poder girando. Então, eu acredito que o primeiro passo prático é fazer esse diagnóstico de si mesmo que eu propus lá no começo da aula. E que você se faça essas perguntas a cada ambiente que você for tendo acesso. Então, quem está ocupando esse espaço onde você está? Quem tem poder de decisão nesse espaço? Quem tem fala? Que falas são consideradas? Onde estão as minorias? E um segundo passo é eliminar a ideia de que você tem que contratar essas minorias sociais para o seu projeto como uma forma de facilitar o seu acesso aos recursos. Isso é oportunismo. Né? Pessoas com deficiência, pessoas trans, negras, mulheres, pessoas indígenas, quilombolas, pessoas periféricas precisam ser percebidas e contratadas pelo seu potencial criativo, seu potencial de entrega profissional, não como cotas a serem cumpridas e que você inclui de qualquer jeito aí nos seus projetos para aumentar a sua pontuação. E isso é quase que óbvio, mas muitas vezes a gente acredita que o óbvio precisa ser dito e reforçado também, né? Porque essa lógica, ela não se sustenta. Se você é uma pessoa que está decidida a se comprometer com essa pauta, vai precisar fazer uma busca ativa, vai precisar pensar em como acolher essa pessoa, esses grupos na sua equipe, identificar qual que é a função que você precisa preencher, procurar contatos, descobrir trabalhadores fora da sua rede de atuação padrão, sair da sua zona de conforto
e principalmente entender que vai ser sua responsabilidade garantir que a participação daquela pessoa no seu projeto seja viável, que o ambiente não impeça ela de entregar, profissionalmente falando, né, o melhor que ela tem para entregar. Então não dá para você contratar uma pessoa trans e ficar errando o pronome dela. Não dá para você contratar pessoas negras e tolerar umas piadinhas racistas na hora da sua reunião, na hora do almoço. Nem contratar uma pessoa com deficiência e não pensar em quais recursos de acessibilidade ela vai precisar. Então, eu trago aqui também esse lembrete rápido para que sejam pensadas as interseccionalidades, ou seja, o que acontece quando a gente sobrepõe os diversos marcadores sociais. Então, uma mulher negra, uma pessoa trans com deficiência. Então, deixo aqui essa provocação para que você seja responsável e daqui para frente, tendo mais consciência do espaço que você ocupa, né, nessa roda do poder da sociedade, você também consiga entender qual o seu papel para hackear essa roda. Pode ser que você perceba que precisa estudar mais, que você precisa ser uma pessoa mais ativa, ou mesmo você já se perceba pronto para tornar o seu ambiente de trabalho, a sua rede de contatos profissionais mais diversa. E aí sim, convidar para os seus projetos profissionais que fazem parte dessas minorias, passa a ser algo mais fluido, que faz parte da sua atuação como um todo, e não um recorte desconectado do restante do seu trabalho. Então, se esse é um papo que te interessa, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal para saber das próximas aulas e também conta pra gente aqui nos comentários o que você tem feito para que haja maior diversidade na equipe dos seus projetos. Até mais!